aos Hebreus, a carta de autor desconhecido, e vamos para o capítulo 6. Nós estivemos a falar do capítulo 5 na última vez que nos debruçamos sobre esta carta, e falamos sobre, do capítulo 5, falamos sobre maturidade, sobre crescer. Todos nós sabemos que chegamos a uma altura na vida em que paramos de crescer fisicamente, né? Depois começamos a decrescer fisicamente. Mas o nosso interior não deve parar de crescer. Porque temos sempre áreas na nossa vida em que precisamos de crescer, em que precisamos de caminhar rumo à maturidade. E tivemos a ver 3 características de pessoas maduras aqui a partir do fim do capítulo 5 da carta aos Hebreus. Mas para já vamos ao capítulo 6 e vamos abrir no capítulo 6 e vamos ler do versículo 1 ao 3. Isto não está a funcionar. Capítulo 1 ao 3. Diz assim: pelo que, no capítulo 5 falou-se de crescer rumo à maturidade, certo? Então no capítulo 6 ele diz: pelo que, por causa daquilo que falamos sobre maturidade, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até à perfeição. Então, por causa daquilo que falamos, do crescimento, da maturidade, agora vamos continuar até à perfeição. É isso que o autor aos Hebreus está a dizer. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus e da doutrina dos batismos e da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, e isto faremos se Deus o permitir. Então, o que é que está aqui a falar? O autor aos Hebreus não está a dizer: olha, estas coisas não interessam para nada. Vamos esquecer isto, o arrependimento, a fé, os batismos. Vamos esquecer isto, que isto não interessa para nada. Não é isso que ele está a dizer. O que ele está a dizer é: essas coisas que são o fundamento, são os fundamentos da fé, que são fundamentais, essas coisas devem estar sempre lá, sólidas. Uma vez que estão sólidas, vamos construir em cima disso. É isso que ele está a dizer. Não é? Estas coisas são fundamentais. Agora, de facto, é o básico. É o básico da fé. São os fundamentos da fé. Ok? E quando estes fundamentos estão consolidados, nós estamos prontos para construir e para continuar a crescer. Se estes fundamentos não estão consolidados, vamos ter que os consolidar. E se não os consolidamos, vamos andar sempre um bocadinho às apalpadelas. Não é um bocadinho, é totalmente às apalpadelas. Não é? Vamos andar sem... É como uma casa. Uma casa, se não tiver os alicerces em condições, do que é que vale estar a decorá-la muito bem? De que é que vale estar a melhorar os espaços? O que é que vale? Estar a construir novas divisões? O que é que vale isso se os fundamentos não estão sólidos? De que é que isso vale? Nada. É como esta questão da fé. Se os fundamentos não estão consolidados, tudo o resto vai ser em vão. Podemos fazer operações de cosmética, podemos fazer maquilhagens e tal, e as pessoas olham e parece, uau, muito bonito, um crente como deve ser. Mas muitas vezes é só fachada, não é? Muitas vezes isso é só aparência de religião. E não há... O fundamento não está lá. Não há solidez. Então, hoje e nas próximas vezes que falarmos sobre isto, vamos verificar os fundamentos. Vamos mesmo aos fundamentos. Estes fundamentos que o autor aos Hebreus menciona aqui, vamos mesmo aos fundamentos. Aqueles que já os tiverem consolidados ficam melhor consolidados. Aqueles que não estiverem, é a oportunidade para consolidar.
É a oportunidade para trabalhar nos fundamentos, para pôr em ordem as coisas, para depois se conseguir construir. Não é? Isto é fundamental para que uma igreja possa crescer e possa ser madura. Vamos ao primeiro. Não é? Conseguiram? Vamos a ver. Então, vamos ao primeiro. Qual é o primeiro que nos aparece aqui? É o... Desculpem lá, aqui muita estática. Qual é o primeiro que nos aparece aqui? Primeiro fundamento. O arrependimento. Arrependimento das obras mortas. Isso aqui é uma expressão interessante. Arrependimento das obras mortas. Esta palavra arrependimento, o que é que significa? A palavra, sabem, o Novo Testamento foi escrito em grego, não é? Então, a palavra em grego que é traduzida por arrependimento é esta palavra. Desculpa. Metanoia. Não é paranoia, é metanoia. E o que é que isto significa, metanoia? Tem vários significados. Pode ser traduzido como arrependimento, mas significa também mudança de mente, mudança interior, uma mudança em direção, numa direção diferente, e também no sentido de mudar do mal para o bem. Este sentido não é só mudar de direção, porque mudar de direção às vezes é muito mau, não é? Eu às vezes, quer dizer, se eu vou na direção certa, eu não preciso mudar de direção, não é? Mas esta palavra metanoia aparece muitas vezes no contexto de mudar do mal para o bem, não é? E tem a ver com uma transformação, não tem a ver com remorsos. Não é? Esta palavra arrependimento, muitas vezes confundimos-la com remorsos. Não tem a ver com remorsos, não tem a ver com eu sentir mal por alguma coisa errada que fiz, embora também inclua isso. Arrependimento também inclui eu sentir mal. Não fica por aí. Vai mais além, é mais profundo do que isso. Também não tem a ver só com saber que fizemos mal. Não tem a ver só com reconhecer. Embora inclua também isso. Mas não tem a ver só com isso, porque eu posso reconhecer, fiz mal, e depois estou sempre a fazer a mesma coisa. É uma estratégia que nós às vezes usamos. Porque calamos quem nos chama a atenção. É verdade, eu fiz mal, tens razão, fiz mal. Reconhecemos, fica tudo bem, fica tudo em paz, a pessoa não nos chateia mais, ou as pessoas não nos chateiam mais, e depois vamos e fazemos outra vez a mesma coisa, e depois temos o mesmo discurso. É uma estratégia. Não é aqui um mecanismo que às vezes nós usamos para lidar com os nossos erros. E metanoia inclui isso, obviamente há que reconhecer, mas é mais do que isso. Não é? É não apenas reconhecer, mas mudar de direção. E mudar de direção no contexto de uma transformação. É muito profundo. Há uma palavra, a palavra perdão. Pedir perdão. E quem não pede perdão, quem não tem como estilo de vida pedir perdão, não sabe o que é metanoia. Porque metanoia tem que ter perdão. É como se o perdão fosse... O perdão é a expressão verbal do processo da metanoia. Claro que pedir perdão em si mesmo não é nada. Não é nada. Se não houver algo genuíno a acontecer cá dentro, pedir perdão é só... Como se diz, é para inglês ver. Não é? Então, o perdão em si, por si só não quer dizer nada. Pedir perdão pode não querer dizer nada, mas quem está num processo de metanoia pede perdão.
Isso é certinho. Então, uma primeira pergunta que eu faço, o que devemos fazer a nós próprios, é: há quanto tempo nós não pedimos perdão? Como é que está? O perdão é um sintoma da metanoia. É um sintoma. Um bom sintoma de que existe metanoia. De que existe esta mudança de direção e esta transformação a acontecer. Metanoia é um evento e é um processo. Okay? É um momento e é um caminho. É as duas coisas ao mesmo tempo. Há um momento de metanoia e há um processo. É um estilo de vida. E o perdão é a expressão disso. E há quanto tempo nós não pedimos perdão? Temos que examinar isto e perceber se de facto, porque isto é um sintoma de que há metanoia, ou então se é a ausência de perdão, é um sintoma de que não há metanoia. Há quanto tempo é que não pedimos perdão? A alguém e a Deus principalmente. Há quanto tempo é que não pedimos perdão a Deus? Às vezes nós esquecemos da importância da confissão, de confessar-nos os nossos pecados. Não é? Nós não temos, como na Igreja Católica Romana, a confissão auricular. Isso não é uma... Quer dizer, não é um requerimento para receber graça. Não é? Confessar a um sacerdote, nós podemos confessar, e a Bíblia diz para confessarmos uns aos outros. Não é? Uns aos outros. Agora, não vamos andar aí a alardear tudo aquilo que está mal na nossa vida para toda a gente, mas devemos ter com quem partilhar as nossas culpas. Devemos ter com quem partilhar os nossos erros, os nossos pecados. Não é? Devemos ter com quem partilhar isso. Pessoas que tenham maturidade, lá está, para poder caminhar connosco. Não apenas ouvir, mas caminhar connosco também no processo de metanoia. Há quanto tempo nós não pedimos perdão? É muito importante pensar nisto. Porque das duas uma, se nós não pedimos perdão, das duas uma, ou é porque somos perfeitos e que nunca erramos, então nunca temos necessidade de pedir perdão, ou então é porque andamos... ou então é porque não há metanoia na nossa vida, não há mesmo arrependimento. E se calhar eu ia mais para a segunda. Porque acho que não há pessoas perfeitas. Não é? Se nós não somos perfeitos, então o perdão tem que existir. Tem que estar lá. O problema muitas vezes é o nosso orgulho. Não é? É o orgulho que não deixa pedir perdão, pedir desculpa. Que não nos deixa reconhecer que erramos. E isso torna-se às vezes um estilo de vida. Em vez de ser um estilo de vida de metanoia, é um estilo de vida de orgulho. Não é? Que nunca precisamos de mudar. Os outros à nossa volta é que estão todos mal. Os outros à nossa volta é que precisam todos de mudar. Nós não. Nós é que estamos bem. Então nunca pedimos perdão a ninguém. Nunca erramos. Estamos sempre corretos. É muito importante pedir perdão para alimentar a metanoia. O perdão alimenta a metanoia também. Pedir perdão às pessoas que nos rodeiam em casa. Quando erramos com os nossos filhos, quem tem filhos, é preciso pedir perdão aos nossos filhos. É preciso pedir perdão. Alguns de nós pertencem a uma geração em que o pai pedir perdão a um filho. O que é isso? Alguma vez? Não é? Para nós ainda é muito familiar isso. Um pai nunca pedia perdão a um filho. Isso é como se fosse é rebaixar-se. É uma humilhação. E um pai não... Não é isso que vemos na palavra de Deus. Não é? Devemos pedir perdão às nossas esposas ou às mulheres aos seus maridos. Quando erramos, o perdão é ar fresco nos relacionamentos. E sem perdão, as coisas deterioram-se. Aliás, é fundamental. E devemos viver em metanoia. Olha, metanoia é tão importante que foi a primeira palavra da pregação de Jesus. Sabiam? A primeira palavra que Jesus... que é o que temos na Bíblia, não é? O que diz a Bíblia sobre a pregação de Jesus é que a primeira palavra era metanoia. Mateus 4,17
Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Metanoia. A primeira palavra da pregação de Jesus. Só para vermos a importância disto. Não é interessante? É uma pregação muito simples, mas com um conteúdo muito profundo, e nós vamos desmontar aqui um bocadinho estes termos. Estamos a falar de metanoia. Vamos continuar a explorar isto. Jesus, quando começou a pregar isto do arrependimento e do reino dos céus, ele sabia o que é que as pessoas à sua volta, na Galileia, no antigo Israel, iam interpretar. O que é que isto fazia lembrar? As pessoas iam pensar em quê? Quando ouviam isto? Iam pensar num grupo de pessoas que tinha a função de pregar a metanoia. Que eram quem? No Velho Testamento, os profetas. Estes homens viviam a insistir na metanoia. E por isso, muitas vezes, eram apedrejados, eram presos, tinham que fugir, porque a metanoia é uma pregação difícil, não agrada nada. É duro de ouvir. A metanoia. Mas olha, é a primeira palavra da pregação de Jesus. Primeira. Vamos ver um profeta que falou, como muitos, não é? Podemos escolher, temos uma panóplia imensa de onde podíamos escolher. Mas vamos a Ezequiel. Vamos a Ezequiel, capítulo 18. Quem é que quer ler? Ponha o braço no ar que eu chego com o microfone. Quem quer ler? Ezequiel 18, 21 a 32. Quem quer ler? Quem quer ler? 21 a 32. Se um homem mau deixar de praticar o mal e obedecer às minhas leis, se agir com justiça e fizer o bem, esse não morrerá, antes viverá. As suas transgressões serão perdoadas e viverá porque fez o que era reto. Pensam que me alegro ao ver o homem mau morrer? Pelo contrário, preferia vê-lo arrepender-se e viver. Palavra do Senhor. Mas se um homem que pratica o bem começar a agir mal e a fazer o que os homens maus fazem, poderá viver? Não. O bem que antes fez não será lembrado. Ele terá de morrer por causa da sua infidelidade e das suas transgressões. Porém, vocês dizem que aquilo que o Senhor faz não está bem. Ouçam aos israelitas. Pensam que não tenho razão em fazer o que eu faço? Vocês é que não têm razão no vosso procedimento. Quando o homem justo deixa de fazer o bem e começa a praticar o mal, e depois morre, ele morre por causa do mal que cometeu. Quando o homem mau deixa de praticar o mal e começa a agir bem, salva a sua vida. Ele compreende que está a agir mal e deixa de o fazer. Por isso não morrerá, antes viverá. E ainda dizem, israelitas, que o Senhor não tem razão? Pois pensam que eu estou errado, mas são vocês que não têm. Sou eu que hei de julgar a cada um de vós pelo que fizeram aos israelitas. Palavra do Senhor. Deixem de praticar o mal e não deixem que o pecado vos destrua. Abandonem as vossas transgressões e procurem ter uma nova mentalidade e um coração novo, porque haveis de morrer se sois israelitas. Obrigado. Uma pregação muito, muito clara, né? Sobre metanoia, sobre o arrependimento. Ezequiel, ele pregou numa altura muito sensível da história de Israel. Ezequiel pregou no exílio, quando o povo de Israel foi deportado para a Babilónia. Ezequiel foi o rei da Babilónia, o rei Nabucodonosor, invadiu Jerusalém. Foi um monte de gente deportada na primeira vez. Ezequiel foi. Passados 10 anos, em 587 a.C., Jerusalém foi arrasada, destruída, e ficou sob o domínio da Babilónia. E Ezequiel pregou aí. Esta mensagem ele pregou-a ainda
Ainda Jerusalém não estava sob o domínio da Babilónia. 10 anos depois. Porquê? Porquê? Porquê é que o povo de Israel teve que passar por isto? Sabem o que é que lhes faltou? Metanoia. Faltou-lhes metanoia. Não foi por falta de aviso. Eles foram avisados, mas não se arrependeram, por isso colheram aquilo que semearam. Colheram aquilo que semearam. E este é o funcionamento do universo. Deus construiu o universo assim. Colhe-se aquilo que se semeia. Mais cedo ou mais tarde, colhe-se aquilo que se semeia. Deus construiu o universo assim. E ainda bem, isso dá-nos segurança. Não é? Dá-nos segurança. Não é? Nós sabemos que coisas bem feitas têm boas consequências, coisas mal feitas têm más consequências. Claro que o mundo não funciona a preto e branco. Okay? Há muitos cinzentos aqui, eu sei. Mas este é o princípio. Este é o princípio. E, acima de tudo, nós também vemos muitas coisas... Nós vemos muito este princípio da sementeira e da colheita como coisas imediatas. Eu semeio hoje, colho amanhã. Às vezes não. Às vezes eu semeio a vida toda e só colho na eternidade. Às vezes esquecemos disso e por isso é que ficamos muito surpreendidos quando achamos que estamos a colher alguma coisa que não semeamos. Não estamos a ver o quadro todo. Porque nós não somos Deus. Só Deus é que vê o quadro todo. Mas vemos aqui que as coisas funcionam assim. Quem semeia mal, colhe mal. Quem semeia bem, colhe bem. Mas a metanoia, a mudança de direção, a mudança de coração, muda as coisas. E Deus diz que eu não tenho prazer nenhum em que o mal morra. O que é que Deus nos convida a fazer? Metanoia. Mudem. Cresçam. Vamos crescer. Vamos deixar as coisas de menino, as coisas da imaturidade e vamos crescer. Vamos mudar, vamos ser transformados. Metanoia. Para podermos viver. Foi esse o apelo de Ezequiel aos israelitas. E é esse o apelo de Deus para nós. Deus não quer que ninguém morra. E por isso é que Deus enviou Jesus. Para oferecer um caminho de arrependimento. Aqui, Ezequiel, ele está a falar de uma situação específica. Mas Deus enviou Jesus, como já lemos, para que Ele tomasse sobre si todas as transgressões e pagasse o castigo. E agora nós somos livres para nos arrependermos e sabemos que temos perdão. Sabemos que podemos ser livres das nossas transgressões. Não é que vamos ser perfeitos do dia para a noite, é que vamos entrar num caminho de perfeição, um caminho rumo à perfeição. E isto começa num momento, há um momento que eu percebo, pode começar um momento, às vezes nem sequer sabemos qual é o momento, mas sabemos que houve uma altura que eu disse, eu tenho que mudar, eu não posso continuar assim, vou mudar de direção, eu preciso de Ti, Deus. Perdoa-me. E depois temos que viver assim. Não é uma vez. A salvação não é uma coisa do momento. É uma coisa também do momento, mas é uma coisa também de processo. É uma coisa também de caminho. E a metanoia está sempre lá. Deus, em Cristo, e já lemos a passagem, Ele tomou sobre si todas as nossas transgressões. Esta é a forma como Deus nos ama. Não é? Era justo se nós tivéssemos de colher aquilo que semeamos. Assim, preto e branco. Semeaste, agora pega. Semeaste mal, castigo. Semeaste bem, prémio. E é assim, de facto, que o universo funciona. Por isso é que Deus teve que enviar o seu Filho para ser castigado. Porque tinha que haver castigo. Houve mal, tem que haver castigo. Mas Ele próprio veio tomar o castigo. E essa é a maneira como Deus nos ama. E para nós iniciarmos este processo de metanoia é que temos que querer e querer também.
mas crer, acreditar que isto é verdade, que isto é real. E começar a viver segundo essa realidade. E é muito importante viver. Não é? Diz João Batista que ele disse isto aos que iam ter com ele. João Batista lá no deserto, quando iam ter com ele, ele disse, olha, não digam que são descendência de Abraão, não digam que são israelitas. E hoje ele se calhar dizia, não digam que são evangélicos, não digam que são crentes, não digam isso. Mostrem, vivam segundo o arrependimento. Produzam frutos de arrependimento e mostrem que estão verdadeiramente arrependidos. Não andem a dizer à boca cheia que fazem isto e aquilo, ou que cumprem esta regra, ou esta lei, aquela lei, ou que não dizemos palavrões, ou que não sei o que, não sei o que mais, ou que vamos à igreja todos os domingos, ou que damos dízimo, ou que... etc. Não vamos encher a boca para dizer isso. Não, vamos viver segundo aquilo que nós pregamos. Segundo aquilo que nós dizemos que acreditamos. Segunda parte da pregação, é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, sejam transformados, mudem de direção, mudem a vossa mente. Deus oferece para fazer isso. Não é? Porque na nossa força não é possível, temos que fazer isto em dependência de Deus, porque é chegado o reino dos céus. E isto do reino dos céus, o que é que isto significa? O reino dos céus. Jesus diz, arrependei-vos, metanoia, porque é chegado o reino dos céus. Sabem, esta expressão, o reino dos céus, ou o reino de Deus, são expressões que são intercambiáveis, pode-se usar tanto uma como a outra. Apesar de haver alguma discussão sobre isso, mas o mais provável é que sejam a mesma coisa. Esta expressão aparece 126 vezes nos Evangelhos. Nos 4 Evangelhos da Bíblia, 126 vezes aparece esta expressão, o reino dos céus ou o reino de Deus. Deve ser importante, não é? Deve ser importante. São muitas vezes. Depois nas cartas aparece menos vezes, no resto do Novo Testamento. Aparece 34 ou qualquer coisa. Porque depois foi substituída por outra expressão. Foi substituída pela expressão Jesus é Senhor. Essa expressão, Jesus é Senhor, significa o reino dos céus. Porque o reino dos céus é o governo de Deus. É o senhorio de Deus. E quando se diz Jesus é Senhor, estamos a dizer, Ele é o Rei. Este é o seu reino. Se eu digo Jesus é Senhor, e se digo isso não só da boca para fora, mas se digo isso com... se isso é algo que tem uma correspondência com aquilo que eu realmente vivo, se eu digo isso, eu estou a dizer, na minha vida está o reino dos céus. O reino dos céus está cá. E quando Jesus diz que é chegado o reino de Deus, significa que chegou o momento em que Deus vai começar a pôr tudo em ordem. Chegou, é agora, Deus vai começar a pôr tudo em ordem. E foi Jesus que inaugurou isso. Né? Quando Jesus veio, começa o processo em que Deus vai colocar tudo em ordem. E que esse processo já está. Jesus diz, já é chegado. Mas esse processo vai durar até Deus reconciliar consigo mesmo todas as coisas, até Deus restaurar todas as coisas e tudo ficar debaixo da sua soberania. Esse é o plano de Deus. E é isso que diz em Efésios. Em Efésios, capítulo 1, Paulo diz que Deus deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade e o plano generoso que tinha determinado realizar por meio de Cristo. Em que é que consiste esse plano? Esse plano consiste em levar o universo à sua realização total, reunindo todas as coisas em submissão a Cristo, tanto nos céus como na terra. Qual é o plano de Deus? É pôr tudo debaixo do senhorio de Cristo. Nós olhamos à volta e vemos que nem tudo está debaixo do senhorio de Cristo agora. Certo? Há muita coisa que não está de acordo com a vontade de Deus.
Há muita coisa que está errada à nossa volta. E em nós também, não é só à nossa volta, em nós. Olhamos para nós e vemos que há muita coisa em nós que não quer estar debaixo do senhorio de Deus. Quer fazer a nossa própria vontade, a nossa própria maneira. Mas o reino de Deus está cá. Mas ainda não está completamente consumado. Não está completado. Está consumado, mas não está completado. Não chegou ainda à plenitude total. Já está, mas ainda não. O reino de Deus já está cá. Jesus disse, é chegado o reino de Deus. Mas ele também disse na oração que ensinou aos seus discípulos, para nós dizermos o quê? Venha o teu reino. Então ele já está cá, mas ainda não está totalmente completo. Estamos no processo. E nós vivemos nesta tensão. Nós, seguidores de Jesus, vivemos nesta tensão. Por um lado, alegramos-nos e celebramos porque o reino de Deus já está cá. O reino de Deus chegou com Cristo. Isso é motivo para nós celebrarmos. Por outro lado, vivemos em lamentação. Porque vemos que há tanta coisa errada que ainda não está debaixo do senhorio de Cristo. Vivemos em tristeza. Choramos, mas vivemos em celebração. É nesta tensão que nós vivemos. Por um lado, vemos que Jesus já está, Jesus já veio, e que em Jesus há salvação. Isso é motivo para nós louvarmos e darmos graças a Deus e nós celebrarmos todos os dias. Não é? Por outro lado, vemos que ainda não está totalmente completo o processo de tudo ficar debaixo do senhorio de Cristo. E nós ansiamos por isso. E sofremos por isso. Sofremos. Quando olhamos à volta e vemos que há tanta coisa errada, tantas atrocidades. Não é? Basta ver o telejornal um dia, não é? Para perceber. E basta olhar para dentro de nós também para perceber. Não é? Olhamos para dentro de nós com honestidade. O que é que está mal em nós? O que é que em nós se revolta contra o reino de Deus? O que é que tem que ser posto debaixo do senhorio de Cristo? Há sempre coisas. E esse é o processo de crescimento. E tudo começa e termina com Cristo. O plano de Deus começa com a primeira vinda de Cristo, quando Jesus veio, e termina com a segunda vinda de Cristo, quando Jesus vier, para tudo ficar em ordem. E é essa a nossa esperança. Vamos abrir em Apocalipse. Quem é que quer ler? Podes ler, Miguel? Apocalipse, capítulo 19. Pode ser qualquer um. Capítulo 19, versículos 5 a 9. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve bem, aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém? Esta é a imagem de celebração quando Jesus voltar e tudo ficar debaixo do governo de Deus. Aqui no versículo 6, no fim do versículo 6, o que é que diz? O Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, estabeleceu o seu reinado. O Senhor reina. E aqui sim vai ser completo. Aqui sim vai estar completo. Como é que nós podemos participar nisto e viver segundo estas verdades, estas realidades? Metanoia. Metanoia, porque é chegado o reino de Deus. É agora a hora. É agora a hora de mudar de direção e começar a viver em arrependimento. E para isso, irmãos,
nós temos que desmontar uma série de coisas. E isto é um processo. A metanoia, para acontecer, tem que ser alimentada. E há coisas em nós que tornam a metanoia muito subnutrida. Que desnutrem a metanoia. Uma dessas coisas são as desculpas. Temos uma desculpa para tudo. Não é? Desculpamos-nos com A, B e C. Eu fiz, mas foi porque tive uma infância difícil. Eu fiz, mas foi porque nunca tive. Eu fiz, mas foi porque é mais forte do que eu. Eu fiz, mas foi porque não me lembrei. Eu fiz, mas foi porque... há uma máxima, um dito, que diz que tudo aquilo que se diz a seguir ao mas não vale nada. Tudo aquilo que se diz a seguir ao mas não vale nada. Não é? Eu posso dizer, Miguel, estás muito bem vestido, mas tens que mudar de camisola. O que é que valeu dizer a seguir ao mas? Nada, não valeu nada. Não é? Não, desculpa. Tudo o que se diz antes do mas, enganei-me. Tudo o que se diz antes do mas. É isso, desculpem. Tudo o que se diz antes do mas não vale nada. É isso. Então estas desculpazinhas, estas justificações, às vezes até são coisas reais. Não são mentira. Mas são formas de nós são formas de nós escaparmos à metanoia. Porque a metanoia dói. Dói, custa. Mudar custa. Crescer custa. Crescer custa. E nós, para escaparmos a essas dores de crescimento, saímos-nos com desculpazinhas. Que até podem ser verdade, mas são coisas que não produzem nada. Não é? São verdade, mas e agora? Vai-se viver refém disso? É verdade. Há pessoas que tiveram uma infância difícil. E agora? Vamos viver reféns disso? Não é simples, é complicado. Mas e agora? Vamos viver reféns disso? Há pessoas que tiveram um passado muito difícil. Há pessoas que têm um presente muito difícil. E agora? O que é que vamos fazer com isso? Isto é muito... Outra forma de escaparmos à metanoia é fugirmos. Quando se começa a mexer, né? E o contexto preferido, um dos contextos preferidos de Deus para mexer e produzir metanoia é quê? É onde? É na igreja. Que nós, quando nos misturamos uns com os outros, deixem-me passar a expressão, a porcaria vem ao de cima. Quando nos começamos a mexer, né, é como a água dos charcos. Né? Aqueles charcos têm lodo em baixo. Enquanto não se mexe, está tudo muito bonito. Quando se começa a mexer, aquilo fica tudo, vem toda a porcaria, o lodo todo vem ao de cima. Né? E uma das formas de escapar a esse processo é fugir. Fugir. Né? Por isso é que isto de igreja, há pessoas que não aguentam. Não aguentam porque, enquanto é só religião, e a gente vai só assistindo a um sermão e tal, e participando assim nos almoços e tal, é tudo bonito. Quando a gente se começa a misturar e começamos a mexer na vida uns dos outros, aí também é uma coisa que acontece. Né? Infelizmente, nós oramos para que todos nós nos possamos dispor a crescer e não fugir. E nos possamos misturar com outras pessoas que vão fazer vir ao de cima coisas que estão erradas em nós, para nós podermos trabalhar isso e continuarmos a caminhar em direção à maturidade, para crescermos, para mudarmos. Mas é uma forma, são algumas formas de escapar à metanoia. Então, quem não passa pela metanoia, Jesus fala sobre isso. O que é que fica quando não se quer passar pela metanoia? O que é que fica? Quais são as consequências disso? Jesus a falar com Nicodemos em João 3. Ele diz isto a Nicodemos, um mestre dos judeus.
Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E depois diz: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha, aquele que não metanoia não pode ver o reino de Deus. Nem sequer vê. Muito menos entra. Né? Está a falar aqui está a falar aqui do momento em que a metanoia arranca, mas a metanoia, como já vimos, é um processo. Né? É um processo diário. Por isso é que Jesus também na oração que ensina aos seus discípulos, ele diz o quê? Ele diz para nós dizermos o quê? Perdoa-nos. Lá está, metanoia. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Metanoia. Né? Um processo diário. É uma oração que é para... Não temos que repetir a oração diariamente, mas estas dimensões da oração, estas partes da oração têm que fazer parte da nossa vida. Olha, quem não metanoia não pode ver nem entrar, muito menos entrar no reino de Deus. E agora cabe a cada um de nós decidir como é que quer viver. Queremos viver em metanoia? Queremos viver em arrependimento? Queremos ouvir e obedecer à pregação de Jesus? Ou queremos viver em rebeldia? Queremos viver em estagnação? Queremos viver em inflexibilidade? Somos nós, é como a Gabriela, não é? Quem é do tempo? Eu nasci assim, vou ser sempre assim. Não é? Há pessoas que dizem mesmo isso. Não é? E está muito na moda dizer, eu não me arrependo de nada que fiz, não me arrependo de nada. Está bem, pronto, ok. Quem não se arrepende de nada não aprende nada. Depois é estranho. Depois achamos estranho quando as mesmas coisas se vão repetindo na nossa vida. Não é? É que quando não se aprende com os erros do passado, a probabilidade é que vão se cometer novamente. Não é? É simples. Não é? Simples de dizer. Depois, para viver isto, não é fácil para ninguém. Mas não podemos achar estranho, quando nós não queremos mudar, quando nós não queremos crescer, quando nós dizemos que não nos arrependemos de nada, não podemos achar estranho quando as coisas depois correm exatamente igual a como correram quando correram mal. Não é? Faz lembrar um bocado, às vezes, as moscas. Acho que já usei este exemplo. As moscas, quando estão no vidro, não é? Elas não... Pronto, os vidros, quando apareceram, as moscas ainda não conseguiram acompanhar a evolução. Não é? Portanto, para elas, os vidros é uma coisa que não lhes assiste. Então, elas estão sempre sempre a bater no vidro até... Não é? E nós, às vezes, somos um bocado assim, como as moscas. Não é? Estamos sempre a bater na mesma tecla. E não aprendemos nada. Não é? Até chegar a uma altura que... Não é? Temos que cair. E Deus, Ele como nos ama, vai-nos sempre chamando a atenção, vai-nos sempre falando, vai-nos sempre tentando avisar, através de várias coisas, através de pessoas que nos chamam a atenção, através de circunstâncias, coisas que correm mal, para nós pensarmos e analisarmos e percebermos, eu tenho que mudar. Mas às vezes somos teimosos e obstinados, como o povo de Israel foi, e depois vem a Babilónia e arrasa com tudo. E nós depois também temos Babilónias na nossa vida. Não é? Quais são as Babilónias da nossa vida? Que Deus vai usar para nos fazer abrir a pestana. Vamos refletir sobre isso. Não é? É um fundamento, isto é um dos fundamentos que o autor aos Hebreus fala. Este fundamento é fundamental, não é? Passo a redundância. Tem que estar lá. Tem que estar lá. Se este fundamento não está lá, tudo o resto vai ser uma construção frágil e que a qualquer momento cai por terra. É um alicerce fundamental. Amém? Vamos ficar de pé.
Vamos tirar um minutinho, 1 minuto, 2 minutos para estarmos em silêncio e mastigarmos um bocadinho aquilo que recebemos da palavra de Deus. E vamos pensar nesta pregação de Jesus. Não é? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Era atual na altura e é atual hoje. E nós precisamos de lembrar isso e vivermos em arrependimento. Se calhar deixamos o arrependimento de lado, esquecemos e agora precisamos de voltar lá ao sítio onde nos esquecemos e começar a viver em arrependimento novamente. Vamos ficar em silêncio durante 1 minuto. Sim, Pai, nós pedimos-te que a Tua palavra desça ao nosso coração e que isto seja mais do que mais uma mensagem ou mais um sermão. E que a nossa vida mude realmente, Senhor. E que estejamos preparados e dispostos para o processo que Tu tens para a nossa vida, Deus. Para que a nossa dureza, a nossa obstinação, a nossa teimosia seja quebrada e Tu tenhas espaço e lugar para nos dirigir e nos governar. Queremos estar no Teu reino, participar no Teu reino, viver como súbditos do Teu reino. E para isso nós precisamos de Ti. Porque o reino é Teu, a obra é Tua e nós, sem Ti, nada podemos fazer. Então ajuda-nos a andarmos em arrependimento e lembra-nos diariamente do privilégio que temos em termos o caminho aberto. Podemos nos arrepender sempre e sabemos que Tu nos vais perdoar por causa de Cristo. Obrigado, Pai, porque nós não merecemos isso, mas Tu nos deste isso pelo Teu amor. Merecíamos o castigo, mas em Ti temos perdão. Em Jesus temos perdão. Obrigado, Pai. Damos-te graças e Te pedimos que nos possas acompanhar durante todo este processo e que nos possas manter neste processo todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, Pai. Amém.